Continuamos o nosso estudo do capítulo 49 do livro do Gênesis, a bênção de Jacó, o moribundo Jacó. Pouco tempo depois dessa bênção, ele vai morrer e a cada filho ele está dando uma bênção. Terminamos no encontro passado falando da bênção que ele deu a Azer. Tem um pão saboroso que constitui as delícias dos reis. Azer coube a ele, isto é, a tribo dele, um território muito privilegiado ao norte do Monte Carmelo. Foi assim que terminamos o encontro passado, não foi? Muito bem, vamos ao versículo 21. Neftali é uma gazela solta, tem lindos filhotes. Gazela, vocês sabem o que é, evoca a ideia de liberdade, de pujança, e um animal que procria bastante, a ideia da fecundidade. Lindos filhotes. Primeiro, porque gazela solta. Vamos a Deuteronômio 33, 23. É a bênção que Moisés dá muito tempo depois, talvez mais de 200 anos depois de Jacó, quando Moisés está na iminência de morrer, no Monte Nebo. Ele não entra na terra prometida, mas abençoa cada tribo, e já faz aqui uma profecia. Deuteronômio 33, 23, para Neftali disse: Neftali, saciado de delícias, cumulado das bênçãos do Senhor, toma possessão do mar e do sul. Esse mar aqui é o mar de Tiberíades, é o mar da Galileia, e o sul aí não é o sul de Israel, é o sul da Galileia. Daí vocês entendem porque Moisés diz cumulado de bênçãos e saciado de delícias. Ele pegou uma das terras mais privilegiadas, uma das partes mais ricas do ponto de vista da agricultura e da pecuária em Israel. Bem, isso para ilustrar, volte a Gênesis 49, 21, gazela solta. Mas vamos ilustrar também lindos filhotes. Por que lindos filhotes? Os seus filhos. Vai ser uma das tribos mais numerosas de Israel. Vamos a Números, capítulo 1, versículo 42. Dos filhos de Neftali, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 53.400 na tribo de Neftali. Repare que o livro dos Números é fruto de um recenseamento que foi feito por ocasião do Êxodo, 200 e tantos anos depois de Moisés. Uma prova de que Jacó, ao dizer tem lindos filhotes, acertou uma tribo muito numerosa. E lembrem-se que a descendência numerosa para o oriental antigo era uma enorme bênção. Bem, vamos ao versículo 22. José é broto de uma árvore fértil, broto de uma árvore fértil junto à nascente. Seus ramos crescem acima do muro, provocam-no, atiram contra ele, atacam-no os flecheiros, mas seu arco permanece firme, seus braços e mãos desembaraçados pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor que é a pedra de Israel, graças ao Deus de teu pai que te ajuda, graças ao Todo-Poderoso que te abençoa com as bênçãos do céu Altíssimo, com as bênçãos do profundo abismo, com as bênçãos dos peitos e do seio. As bênçãos de teu pai sobrepujam as bênçãos das antigas montanhas, as aspirações das colinas eternas, que elas desçam sobre a cabeça de José, sobre a fronte do príncipe de seus irmãos. É óbvio que aqui estamos diante de uma das bênçãos mais importantes. Para nós cristãos e para os judeus, todavia, a bênção mais importante é a bênção que ele dirige a Judá. Mas nós sabemos por que uma bênção
tão extensa. José foi o primeiro filho de Jacó, da sua querida Raquel. O segundo foi Benjamim. Mas lembrem-se que José aqui, ele é louvado, ele é abençoado, e a sua descendência, na verdade, vai perdurar nos seus dois filhos, Efraim e Manassés. Porque José não vai ter uma tribo, ele vai morrer no Egito. Os filhos citados apenas, a Escritura, nós já vimos que ele teve muitos outros filhos, mas citados apenas Efraim e Manassés, nesses dois filhos é que a descendência dele se multiplicará. É a primeira pontuação a respeito dessa bênção tão extensa. Vamos provar isto em Deuteronômio 33, de 13 a 17. Aqui é Moisés quem 200 e tantos anos depois está abençoando a tribo de José. Entenda-se Efraim e entenda-se Manassés. José mesmo não deixou nenhuma tribo no Egito. Para José disse, Deuteronômio 33, de 13 a 17, sua terra é abençoada pelo Senhor, com os dons do céu e do orvalho, com os dons das fontes que brotam das profundezas, com os melhores frutos do sol, os melhores frutos de cada mês, as primícias dos montes antigos, o que há de melhor nas colinas eternas, os frutos excelentes da terra e tudo o que ela contém. Possa o favor daquele que habitou na sarça repousar sobre a cabeça de José, sobre a fronte do eleito entre os irmãos. Glória a esse touro primogênito. São chifres de búfalo os seus chifres. Com eles agride todos os povos até os confins da terra. Tais são as miríades de Efraim, tais os milhares de Manassés. É aquilo que eu disse, não é? Uma tribo muito numerosa, mas, entenda-se, somando a tribo de Efraim com a tribo de Manassés. Agora, expliquemos ramos que crescem acima do muro. Vejamos onde está essa expressão. Cadê? Pronto, no versículo 22. Seus ramos crescem acima do muro. A ideia de uma espécie de trepadeira, uma árvore que cresce numa velocidade tremenda, evoca a ideia de ultrapassa as expectativas, porque se o muro, de certa forma, delimita, se a árvore cresce acima do muro, é que ela está, digamos assim, ultrapassando um determinado limite imaginado, pós-posto, não é? Lucubrado ou projetado, uma projeção humana, ou seja, uma tribo que vai ser numerosa além das expectativas humanas. Vamos dar uma olhada em Números, capítulo 1, de 32 a 34, para ver a soma dessas duas tribos no recenseamento que foi feito por ocasião do Êxodo, 200 e tantos anos depois. Isto é, no dia da partida para a terra prometida, qual a quantidade de homens acima de 20 anos das tribos de Efraim e de Manassés, ou seja, descendentes de José. Números, capítulo 1, de 32 a 34. Entre os filhos de José, os filhos de Efraim, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 40.500 na tribo de Efraim. De Efraim. Versículo 34. Dos filhos de Manassés, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 32.200 na tribo de Manassés. Então, somando 40.500 com 32.200, nós temos 72.700. Uma quantidade tremenda, sem dúvida alguma,
a tribo mais numerosa no tempo de Moisés. Essa era a pontuação. E, obviamente, broto de uma árvore fértil. Já sabemos por que essa expressão. Fértil junto à nascente. Vamos ver agora a nascente, a parte que coube a José, uma parte considerável de Israel por ocasião da entrada na terra prometida e da divisão da terra. Livro de Josué, capítulo 16, de 1 a 10, a parte que tocou por sorte aos filhos de José, começava desde o Jordão, de fronte de Jericó, as águas de Jericó ao oriente, passava pelo deserto que vai de Jericó ao monte Betel, continuava de Betel à luz, passava ao largo da fronteira dos arqueus em Atarô, descia pelo ocidente, ao longo da fronteira dos Jefletitas, até a fronteira de Betoron inferior e até Gazer, terminando no mar. Tal foi a parte que coube aos filhos de José, Manassés e Efraim. Então vejam, de Jericó, já na divisa com a atual Jordânia, até o mar. Boa parte do que hoje nós entendemos por Judéia. Então foi uma parte considerável. Então vejam, fértil junto à nascente. Nascente de quê? O rio Jordão, evidentemente. Seus ramos crescem acima do muro, além das expectativas, provocam-no, atiram contra ele, atacam-no os flecheiros. Isso já é uma profecia das guerras que os vizinhos pagãos fariam contra as duas tribos. Avante, por favor, versículo 24, não é? Mas seu arco permanece firme, uma tribo guerreira que nunca vai se dobrar, uma tribo que vai revidar, as duas tribos, que vão revidar a altura e a graça que Jacó recebeu de Deus, seria concedida a ele, graças ao Todo-Poderoso, que te abençoa com as bênçãos do céu, as bênçãos do profundo abismo, as bênçãos dos peitos e do seio, etc, etc. Ele diz isso olhando para José, mas isso vai se cumprir sem que José veja. E não é propriamente, repito, na tribo de José. Não vai ter uma tribo que vai ficar no Egito até a morte de José. E quando eles partirem, no tempo de Moisés, serão, repito, os descendentes de Efraim e Manassés. Uma bênção extensa ao querido dele, ao primogênito que saiu do ventre da mulher que ele tanto amou. Um filho que o fez sofrer muito com a notícia falsa de que ele tinha morrido, o sofrimento que o levou a se apegar tanto a Benjamim, depois que sua esposa deu à luz em Belém, quando morreu. O apego dele a Benjamim se deveu a isto, é o filho da consolação, e agora que ele o encontrou, é plausível, é compreensível que essa bênção tenha sido tão extensa, porque José acabou se tornando uma espécie de patriarca da família, não o mais velho, mas na verdade o filho que se tornou a segunda maior autoridade do Egito. Os filhos de José, Efraim e Manassés, a soma deu 70 e... Perfeito. Eles se tornaram tantos que deu um problema. O problema que tinha gente demais por metro quadrado. E isso gerou um problema. Por favor, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, eles ficaram com essa parte privilegiada. Cresceram tanto que surgiu o seguinte problema, por favor, Josué 17:14. Moisés já tinha morrido, já tomaram a terra, está todo mundo, cada um com o seu quinhão, cada um com a sua parte, só que os descendentes de José estavam apertadinhos demais, estavam comprimidos demais, e vejam o problemão que deu, por favor, Josué 17:14, muito tempo depois da morte de Moisés, viu? E vejam a solução que Josué, coitado, eu acho que foi uma solução interessante, meio salomônica, para resolver o problema da superpopulação, gente demais por metro quadrado. Leiamos juntos. Os filhos de José disseram a Josué: por que nos deste a posse de uma só herança, de uma só parte,
sendo nós um povo tão numeroso e tendo-nos o Senhor abençoado até aqui. Lembrem-se, aqui é muito tempo depois de Jacó. Moisés não entrou na terra prometida porque ele desobedeceu, viu a terra, mas não entrou. Josué, depois de 31 batalhas, que toma posse da terra, divide a terra. Já sabemos qual a parte que coube para Efraim e Manassés, e mesmo assim era gente demais, e eles vão reclamar. Olha a saída salomônica de Josué. Josué disse-lhes: se sois tão numerosos, subi a floresta, desbravai-a, e tomai uma parte da terra dos ferezeus e dos refaíns, já que a montanha de Efraim é pequena demais para vós. Ou seja, a terra está lá, agora tem gente lá. Querem tomar a terra, tratam de brigar e matá-los, e aí, como naquele tempo era o óbvio, a terra prometida foi conquistada assim. Foram 31 batalhas, nós já vimos, ou seja, a terra se conquista com guerra, a terra se conquista com batalha. A terra de vocês foi essa, se vocês querem outra, tratem de lutar. E eles lutaram. Mas esse não é o assunto para agora. Muito bem. Vamos agora ao versículo 27. Benjamim, lobo voraz, de manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. É o último, é óbvio, porque ele é o último, porque ele é o caçula. O caçula. Porque o pai vai chamar o caçula, a quem ele se apegou tanto, com esse qualificativo? Lembrem-se, todo o capítulo 49 é profecia que se cumpriu rigorosamente. Na aula passada, a gente viu que cada palavra pronunciada pelo velho Jacó cumpriu-se. Isso daqui é uma profecia. E a gente viu já as passagens provando que ele estava certo. Na verdade, eram bênçãos profecias. Porque o velho Jacó se dirige ao caçula, o seu queridinho, Benjamim, vai ter uma descendência de guerreiros ferozes, com hábitos predatórios, uma gente de uma capacidade de guerrear impressionante. O transcurso do Antigo Testamento vai mostrar que essa é uma das tribos mais bem treinadas para a guerra. Os seus guerreiros são os mais astutos, os mais audazes, os mais temidos. Por isso, versículo 27, lobo voraz. Ou seja, quando ele parte para a caça, ele vai, devora a presa e à tarde reparte o despojo. O que significa? Ele, quando se dispõe a guerrear, ele sempre se sai vitorioso. E repartir a presa é matar o adversário, e o despojo é aquilo que a gente chama o dote, aquilo que o vencedor toma, se apossa, todos os seus bens, ouro, prata, se houver, dinheiro, bens materiais, e os escravos e os animais, tudo do derrotado, que já morreu, passa a pertencer como anátema, isto consagrado ao Deus do povo vitorioso. Anematizar, expressão que adquire muitos sentidos no decorrer da história de Israel, e uma delas é condenar, ou então excomungar, ou querer distância, proibir que as pessoas toquem. Mas no começo, o anátema significa: isso daqui agora está votado ao nosso Deus, porque nós vencemos, e se nós vencemos, o nosso povo venceu, o nosso Deus venceu, e agora tudo aquilo que eles tinham e que provou que o Deus dele, ou os deuses deles, não valem nada diante do nosso, tudo isso está votado ao anátema, pertence ao nosso povo agora. Então, Benjamim, uma tribo extremamente guerreira. Lembrem-se que, somente para citar, da tribo de Benjamim, duas figuras muito ilustres, uma do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento. A do Antigo Testamento foi o primeiro rei de Israel que caiu em desgraça. Quem lembra? Quem foi o primeiro rei de Israel
que frequentou, que buscou a pitonisa de Endor, a feiticeira, etc., e que morreu no dia seguinte por causa disso. Saul era benjaminita. Mas vamos agora a uma personagem das mais importantes do Novo Testamento, da tribo de Benjamim. Romanos capítulo 11, aliás, foi ele que escreveu essa carta. Romanos capítulo 11, versículo 1. O apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim. Bem, não há absolutamente nenhuma fatalidade nisso. Se Benjamim era esse guerreiro feroz, São Paulo, antes de se converter a nosso Senhor Jesus Cristo, era uma fera. Lembrem-se que ele tinha carta branca para perseguir os cristãos. Foi responsável direto pela morte do diácono Estevão e tinha uma fúria tremenda, caçava os cristãos com uma impiedade inimaginável. Vamos ler Romanos 11, versículo 1. Pergunto então: acaso rejeitou Deus o seu povo? De maneira alguma, pois eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Só para ilustrar, esses dois benjaminitas ilustres: Saul, Antigo Testamento, primeiro rei de Israel, e o apóstolo Paulo. Ocorre que a tribo de Benjamim, no Antigo Testamento, ela se indispôs com todas as outras tribos de Israel. E foi uma briga tão grande que nenhuma tribo de Israel quis mais conversa com eles. Sim, por favor. Juízes, capítulo 21, versículo 1. Juízes, leiamos juntos. Os filhos de Israel tinham jurado em Maspa, dizendo: ninguém dentre nós dará sua filha em casamento a um benjaminita. Bom, se vocês querem saber qual foi o problema dos benjaminitas, capítulos 19, 20 e 21. Não é o momento, mas os rapazes, os guerreiros de Benjamim, nessa época, fizeram algo muito grave. A represália das outras tribos de Israel foi essa, ou seja, vamos hostilizá-los, não queremos nenhum contato com eles. Mas, graças a Deus, por favor, o capítulo 21 mostra a reabilitação deles. Eles voltam a fazer as pazes com os seus irmãos, com as outras tribos. Tá bem? Ou seja, eram pessoas de um sangue que entrava em ebulição com muita facilidade. E rapazes impetuosos, agressivos, brutos. Bem, eu proponho, então, depois, a leitura desses 3 capítulos do livro dos Juízes, 19, 20 e 21. Por isso, vocês entendem, lobo voraz. Tudo se cumpre, tudo se cumpre. O velho Jacó não colocou nenhuma palavra que caiu por terra. Tudo, nesse capítulo 49, se cumpre. Versículo 28. São estes todos que formam as 12 tribos de Israel. Foi isso que lhes disse seu pai ao abençoá-los. A cada um deu uma bênção particular. Penso que o versículo não carece de mais comentários. É uma espécie de síntese. Versículo 29. Em seguida fez-lhes esta recomendação: eis que vou ser reunido aos meus, enterrai-me junto de meus pais na caverna da terra de Efron o Iteu, na caverna da terra de Macpela, defronte de Mambré, na terra de Canaã. Essa caverna que Abraão havia comprado a Efron o Iteu, ao mesmo tempo que a terra, para ter a propriedade de uma sepultura. O desejo dele é não ser enterrado no Egito, com devido respeito ao seu filho, mas lembrem-se que ele é o continuador, ele é o depositário, o principal depositário das promessas que o Senhor Deus fizera a Abraão e a Isaque. E Jacó não quer ser enterrado no Egito. José vai ser enterrado no Egito, mas lembrem-se, ele vai pedir que os ossos dele, quando um dia o povo for para a terra, isso é assunto do capítulo 50, os ossos deles sejam levados
para a Terra Santa. Agora, aqui, a gruta de Macpela, aquela narrada no capítulo 23, vamos ao capítulo 23, por favor, não vamos ler, o episódio da compra da terra para sepultar Sara, esposa de Abraão, onde também foi sepultado Isaque. Esse capítulo 23 descreve, não é? Então, gruta de Macpela, Hebrom, perto também de Betsabeia, aquela cidade onde o próprio Abraão morou. Muito bem, é desejo do velho Jacó de ser enterrado ali. Então, Gênesis capítulo 49, versículo 30. Penso que ele pontua exatamente onde está a capela. A gente já viu, capítulo 23, não precisa de mais explicação. Porque estão enterrados lá o seu avô Abraão, a sua avó Sara, o seu pai Isaque, toda a família está lá. Versículo 31. Foi aí que enterraram Abraão e Sara, sua mulher. Foi aí que enterraram Isaque e Rebeca, sua mulher. E foi aí que enterrei Lia. Interessante. Lia não era a amada dele. E a amada dele não teve o privilégio de ser enterrada em Hebrom. Foi enterrada onde? Onde Jesus nasceu. Onde haveria de nascer o rei Davi, em Belém. Que não deixa de ser uma honra você ser sepultado na terra do rei Davi, do futuro, não é? Rei Davi. E na terra onde haveria de nascer o Salvador. E tu, Belém de Éfrata, de modo algum és a pequena entre as cidades de Judá. De ti sairá o rei, o Salvador, etc. Muito bem, até o versículo 31, as palavras do velho Jacó. Versículo 32. Essa propriedade, bem como a caverna que nela se encontra, foram compradas aos filhos de Et. E parece aqui que temos uma repetição, não é? Parece aqui que temos uma segunda mão, uma compilação, a teoria das fontes aqui. Então, é uma repetição. O episódio da compra é descrito no capítulo 23, não é o momento de recordarmos. E, finalmente, o último versículo do capítulo 49, e tendo Jacó dado aos seus filhos esta última recomendação, recolheu os pés em sua cama e expirou, e foi reunido aos seus. É uma descrição muito primitiva dos últimos instantes da vida dele. Recolheu os pés em sua cama. Uma forma de dizer, ele faleceu e foi reunido aos seus. Vejam, reunido aos seus. Esta ideia não diz com clareza, porque estamos no primeiro livro da Bíblia. Um dos livros mais antigos da Bíblia, sem dúvida alguma, o livro do Gênesis, pelo menos as fontes javista e eloísta, já que a deuteronomista e a sacerdotal são as fontes mais recentes. Aqui não temos a ideia da imortalidade da alma. Aqui ainda não temos a ideia de juízo particular, nem de inferno, nem de paraíso, nem de purgatório. Temos apenas a convicção do Sheol, também chamado de Hades, a mansão dos mortos, que seria na terra um espaço subterrâneo onde os falecidos dormiam. Essa era a concepção mais primitiva da ideia de imortalidade da alma. Não havia clareza a respeito da imortalidade da alma, como hoje nós, no Novo Testamento, está escrito, Hebreus 9:27, que o homem morra uma só vez, depois do que se segue um juízo. Mas isso é somente o Novo Testamento. Aliás, a ideia da imortalidade da alma, primeiro o livro dos Macabeus, que já é o judaísmo tardio, segundo o livro dos Macabeus, o livro de Daniel, capítulo 12, quando, ao toque da trombeta, todos que jazem na terra despertarão, uns para a ignomínia, outros para a felicidade sem fim. Mas essa ideia da ressurreição da carne e do juízo, da punição para os maus e da recompensa para os bons, só vem muito tempo depois. Por isso, não se assustem com essa última frase do versículo 33, e foi reunido aos seus.
Ou seja, ele foi para onde todo mundo vai. Mas a concepção de onde todos os falecidos estão era uma concepção bem primitiva, chamada de Sheol, chamada de Hades, ou de inferno, mas não no sentido de inferno castigo, eterno sofrimento sem Deus, mas inferno no sentido de infra. Infra significa abaixo, sob. Portanto, a ideia de inferno no Antigo Testamento, que equivale ao Sheol ou ao Hades, não é a mesma ideia de inferno nos discursos de Jesus, de um castigo eterno, de um eterno sofrimento. Tá bem? Então, essa expressão, que não é utilizada no Novo Testamento, é uma expressão própria de uma época em que não havia clareza a respeito do que existe após a morte. Tá claro? Portanto, o pós-morte, nos primeiros livros da Bíblia, a ideia está bastante rudimentar, não está clara, não havia ainda amadurecido. Muito bem, chegamos ao capítulo 50, o último capítulo do primeiro livro da Bíblia. Versículo 1. José atirou-se então sobre o rosto de seu pai e o beijou, chorando. 5 vezes no livro do Gênesis nós encontramos José, homem de uma grande sensibilidade, chorando copiosamente. Ele tinha essa característica da sua personalidade. Ele se comovia com facilidade. Ele chorava copiosamente e não continha o seu sentimento. Às vezes era até gritando. Lembra uma vez que ele gritou tão alto, chorando, quando se deu a conhecer aos seus irmãos? Muito bem. José, o homem extremamente apegado ao seu pai, profundamente família, que aqui desaba em prantos, vendo os corpos sem vida do seu pai. Versículo 2, ordenou depois aos médicos que o serviam, que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Essa técnica do embalsamamento é típica do Egito. Os hebreus, só posteriormente, por terem aprendido com os egípcios, é que incorporaram isso nos seus hábitos, nos seus costumes. Os egípcios, por causa da crença da imortalidade da alma da pessoa. Lembrem-se que as pirâmides do Egito, só para não ilustrarmos outras tantas urnas funerárias, não é? Onde as riquezas eram colocadas ali do lado, muita comida para alimentar a alma daquela pessoa e para que ela descesse à mansão, não é? E pudesse habitar ali com os outros falecidos. As pirâmides de Kelfs, Kefren e Miquerinos, dentre tantas outras de menor monta, evocam exatamente, elas não foram construídas por acaso, elas foram construídas para comportar uma riqueza, dinheiro mesmo, e também ouro, prata, muita riqueza, e também muita comida. Por isso era importante embalsamar bem o corpo. Quem vai hoje nos grandes museus, também o Museu Nacional, aquele que pegou fogo no Rio de Janeiro, havia uma urna uma múmia de um faraó, foi destruída, infelizmente. Então, essa ideia de que o corpo tem que ser bem embalsamado. E segundo motivo, para prantear o corpo antes de ele ser sepultado. No caso, o velho Jacó vai ser transportado para a Terra Santa. Então, além das homenagens, e reparem no versículo 3, por favor, gastaram nisso 40 dias, que é o tempo necessário ao embalsamamento. E os egípcios choraram durante 70 dias. Então, 40 para embalsamar e 30 mais para homenagear. O que evoca uma importância que ele tinha no reino de Faraó. Não por ser hebreu, mas por ser pai de José, que acabou sendo adotado
pelo faraó como a sua maior autoridade depois dele. Estudiosos da civilização egípcia dizem que um faraó, quando morria, a sua homenagem, ou seja, o tempo de luto era 72 dias. 72. Adivinhem quantos dias o velho Jacó foi pranteado? 70. Ou seja, ele só não é mais importante do que o faraó. Os faraós eram homenageados em 72 dias e depois o corpo era em procissão levado para as pirâmides ou as outras urnas, dependendo da imponência ou do investimento que a dinastia fez para sepultar aquela família ou aquele faraó especificamente. Bem, versículo 3 nós já lemos. E somente para lembrar, em comparação com Arão, irmão de Moisés, 200 e tantos anos depois, digam quantos dias ele foi pranteado. O velho Jacó, 70. Arão, quem chuta? Vamos a Números 20 e 29, para ver se Arão realmente era tão importante como o velho Jacó, 200 e poucos anos antes. Números, capítulo 20, versículo 29, a morte de Arão. Arão é irmão de Moisés. Estamos a 200 e tantos anos depois da morte de Jacó. Todos juntos, e toda a assembleia, ao saber da morte de Arão, chorou durante 30 dias. 30. O velho Jacó, 70. Somente para ilustrar. Versículo 4, por favor. Passado o tempo do pranto, José disse à casa de Faraó: se achei graça aos vossos olhos, dizei de minha parte ao Faraó que meu pai me fez jurar-lhe. Eu vou morrer, disse-me ele. Tu me enterrarás no túmulo que adquiri na terra de Canaã. Permite-me, pois, subir e enterrar meu pai, depois voltarei. O faraó respondeu: vai sepultar teu pai como ele te fez jurar. Interessante que aqui José não fala pessoalmente com o faraó. Sabe por quê? Porque durante o luto, convém que a pessoa fique absolutamente reclusa com os seus, para chorar o ente querido que partiu. Muito mal comparando, lembram-se do período do resguardo da mulher que acabou de dar à luz, e não convém que ninguém chegue perto, para não comprometer a saúde dela, o descanso dela e a saúde também da criança. Naquele tempo, o período do resguardo, ela tinha que se resguardar de todo mundo. Não podia ter emoções fortes, não podia receber visita, e o filho também. Hoje está tudo muito atenuado, né? A mulher chega com um filho novo em casa, é tanta gente nesse mundo, é tanto barulho nesse mundo, que Deus me livre. Dá vontade de dar uns gritos e dizer: respeite a coitada que ainda está de resguardo, está convalescendo. Bem, no luto era algo parecido. Então José não vai falar com o faraó. Ele fala com quem? Ele fala à casa de faraó, ou seja, aos oficiais, as pessoas que estão mais próximas dele, né, por causa desse hábito. José está de luto. Ele não pode sair da circunstância do enlutamento da família que está toda reunida e sofrendo. Ele não pode falar com o faraó. Por isso, ele manda um recado. E o curioso é a resposta do faraó. A resposta parece, pelo versículo 6, que foi dada pessoalmente. Vai sepultar teu pai como ele te fez jurar. Provavelmente, não é certo, mas provavelmente uma visita de condolências do próprio faraó à casa, ao local onde estava sendo velado o corpo já embalsamado do velho Jacó. José partiu para sepultar seu pai. Todos os servos do faraó, os anciãos de sua casa e todos os anciãos do Egito, versículo 8, toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai o seguiram. Deixaram na terra de Gesem somente seus filhinhos, suas ovelhas e seus bois.
não podia ser diferente, é o filho do primeiro-ministro, é o pai do primeiro-ministro que vai ser sepultado numa terra distante. Qual é a distância da cidade de Gesem para a gruta de Macpela? Mais ou menos 650 quilômetros. Um pouco mais da metade do caminho daqui para Campinas, ou daqui para São Paulo, que dá mais ou menos 1.000 quilômetros. Então, um trajeto longo, mas para usarmos a linguagem militar, com uma logística muito considerável. É gente muito importante que vai levando consigo, como disse, leiamos o versículo 9, carros, cavaleiros acompanhavam-no, de sorte que a caravana era muito grande. Não é um sepultamento qualquer, não é uma figura qualquer, é um hebreu que veio de longe, mas um hebreu que é pai, nada mais, nada menos que pai de José, o primeiro-ministro de Faraó. 650 quilômetros de uma viagem árdua. Quem conhece um pouco a geografia, tanto do Egito, península do Sinai e atual Israel, sabe que é um deserto só, com pontos esporádicos de oásis, terra fértil e assim por diante. Então, esses carros e esses cavaleiros levam todo o suporte de alimento e de bebida para tanta gente importante. Eu repito, todos os servos do faraó, anciãos de sua casa e anciãos do Egito, além de todos os irmãos de José, o próprio José, e só ficaram os pequenininhos, os filhinhos, as ovelhas, os bois, evidentemente com alguns escravos e as mulheres para cuidarem deles, evidentemente. Somente lembrando o versículo 8, por favor. Havia 39 anos que José saíra de sua terra natal. Lembram qual foi a idade durante a qual ele foi vendido como mercadoria para os madianitas? 17 anos de idade. 17 anos. Ele não voltou à Terra Santa. Agora volta 39 anos depois como primeiro-ministro do Egito. Deve ter sido uma viagem particularmente dolorosa. Por quê? Primeiro, pela morte do pai. Estava indo sepultar o pai na gruta onde estão os patriarcas. Seu avô, seu pai, seu avô e seu bisavô. E depois, durante o caminho, deve ter recordado aquele caminho que ele fizera, não é? Os principais acontecimentos, a inveja dos seus irmãos, a raiva deles, a cena da sua infância, enfim, 39 anos depois ele estava retornando à Terra Santa. Versículo 10. Chegando à eira de Atade, além do Jordão, fizeram uma grande e solene lamentação, e José celebrou em honra de seu pai um pranto de 7 dias. Eira, em hebraico, significa lugar espinhento. A margem oriental do Jordão. Vejam, além do Jordão. A expressão além do Jordão, é preciso que a gente se situe no lugar do autor sagrado, que escreveu na Terra Santa, e quem olha para o Jordão e diz além do Jordão, além Jordão, é o que hoje nós entendemos por Jordânia. Então parece que essa cidadezinha, essa localidade, é no que hoje é a Jordânia. O que torna mais curioso ainda, por que eles foram para essa cidade? Por que eles fizeram esse desvio? Qual a finalidade? Não sabemos. E mais, essa cidade fica a cerca de 80 quilômetros de Hebrom, ou seja, a eira de Atade. São Jerônimo propõe que a cidade, na verdade, não ficava além do Jordão, mas do lado de cá, nas proximidades de Jericó. É, porém, uma informação que é dele, não é comprovada cientificamente pela arqueologia. Parece mais plausível que se trata de uma cidade da atual Jordânia. A resposta não pode ser dada. Não existe uma resposta satisfatória ao fato de eles não terem ido direto para Hebrom,
mas terem parado nessa cidade. Teria essa cidade marcado a vida do velho Jacó? Teria algum acontecimento ali significativo que não foi narrado no livro do Gênesis para que se fizesse um pranto de 7 dias nessa cidade? Não sabemos. Vendo esse pranto na eira de Atad, o povo daquela terra disse: grande pranto é esse dos egípcios. Daí o nome de Abel Misraim, dado a esse lugar que está situado além do Jordão. A expressão Abel Misraim significa pranto ou prado. Pranto dos egípcios, se a palavra for Ebel. Ebel é luto e Abel é prado. Dependendo da pronúncia em hebraico. Ebel, luto. Se você pronuncia Ebel, e são muitas as pronúncias dependendo das tribos, dependendo da época, enfim. Se é Ebel, é pranto, é luto, é choro dos egípcios. E se for Abel, é prado dos egípcios. Ou seja, os egípcios, que na verdade não eram, tinha sim gente do Egito, mas ali havia muitos hebreus. Muito bem, versículo 12. Os filhos de Jacó fizeram, pois, o que ele lhes tinha ordenado. Cumpriram exatamente o que o seu pai havia determinado. Muito bem. E a ordem do seu pai, que está no capítulo 47, de 29 a 31, vocês não me sepultem aqui, vocês levem o meu corpo para a gruta de Macpela. Ele diz isso no capítulo 47 e reitera no capítulo 49, depois da bênção que ele dá a cada um dos seus filhos. Versículo 12. Versículo 13. Levaram-no para Canaã e enterraram-no na caverna da terra de Macpela, que Abraão tinha comprado, juntamente com a propriedade de Efron, o Iteu, defronte de Mambré, para ter a propriedade de uma sepultura. Bem, nós já sabemos desse episódio da compra da gruta, do terreno onde está a gruta, narrado no capítulo 23, que nós já estudamos, não é o momento de a gente repetir. Versículo 14, então vejam, eles saem da eira de Atad e vão a 80 quilômetros ainda para sepultar. Então fazem uma escala técnica ali para um pranto de 7 dias. Versículo 14, depois do enterro, José volta para o Egito com seus irmãos e todos os que o tinham acompanhado nos funerais de seu pai. 650 quilômetros para ir, 650 quilômetros para voltar, pelo menos 1.300 quilômetros, uma viagem extremamente extenuante. Versículo 15, os irmãos de José, vendo que seu pai morrera, disseram entre si: será que José nos tomará em aversão e irá vingar-se de todo o mal que lhe fizemos? Agora vem o medo, agora vem o receio. Será que vai haver vingança? Será que vem a rebordosa? Será que José, aquele choro todo, esse carinho todo, foi enquanto o nosso pai estava vivo? Agora que o nosso pai morreu, será que ele vai se vingar de todos nós? E eles se apavoram e eles se angustiam. Versículo 16. Mandaram, pois, dizer-lhe: antes de morrer, teu pai recomendou-nos que te pedíssemos perdão do crime que teus irmãos cometeram, de seu pecado, de todo o mal que te fizeram. Perdoa, pois, agora esse crime àqueles que servem o Deus de teu pai. Ouvindo isso, José chorou. Impressionante a sensibilidade do rapaz. Não consta, atenção, no versículo 16, que essa afirmação de Jacó, ela não consta no livro do Gênesis. Isto é, não consta que Jacó tenha dito pessoalmente que os meninos deveriam pedir perdão. Por outro lado, não dá para dizer que isso foi uma mentira. Lembrem-se que a Bíblia narra, mas não narra tudo. A Bíblia, Deus Todo-Poderoso, quis que ficassem consignadas nelas as informações mais importantes. Então, se de fato José não estava na hora e Jacó pediu a todos eles: vocês têm que pedir perdão ao menino,
Se de fato isso aconteceu, eles disseram nada mais, nada menos que a verdade. O curioso é que eles não dizem nosso pai. Eles dizem teu pai. É claro que o teu pai é o nosso pai. Mas me parece, aqui eu vou chutar, me parece uma forma sutil de chantagear o menino. Teu pai. É claro que ele é nosso pai. O teu pai. Tu que foste o queridinho dele. Tu que foste o filho primeiro da mulher que ele tanto amou. O curioso é que aqui também está incluído, não dá para excluir, Benjamim. Porque se foram todos os irmãos que ficaram apavorados, Benjamim está incluído. E não temos condições de dizer que Benjamim está excluído. Foram todos os irmãos que se dirigiram ao menino extremamente apavorados. Bem, estamos a 58 minutos do nosso encontro, do início do nosso encontro. Eu proponho que paremos no versículo 17, que vai ser retomado, e penso que vai dar tranquilamente no último encontro para refletirmos os versículos 17 a 26 com o arremate de todo o livro. No próximo encontro, então, a gente conclui o capítulo 50. José vai dissipar as dúvidas dos seus irmãos e os versículos últimos vão descrever a morte do próprio José, que é embalsamado e colocado num sarcófago do Egito. Os seus restos mortais vão ficar lá até durante 200 e poucos anos, quando virá Moisés, que vai levar os ossos dele, e eles serão sepultados não na gruta de Macpela, mas em Siquém, atual a Sicar do tempo de Jesus, o poço de Jacó, onde Jacó não está enterrado, mas é ali onde estão enterrados os ossos de José. No próximo encontro, o último do ano, se Deus quiser, a gente termina esses 9 versículos restantes. Tenham uma santa e abençoada semana, e com a graça de Deus, já vamos para o encerramento de quase 3 anos de estudo desse fascinante livro do Gênesis.